Neste dia 15 de outubro, dia do professor, o site Observador Regional presta uma homenagem a todos os professores. E para simbolizar esta classe, escolhemos contar a trajetória de uma pessoa que dedicou sua vida à educação. Conheça um pouco da vida do mestre dos mestres, professor Ademar Andoli. Ademar Andoli nasceu no dia 31 de julho de 1942, no município de Três Passos, filho de Américo e Alzira de Moura Andoli. Teve 6 irmãos, Adroaldo e Maria Terezinha in memoriam, Antônio, Manuel, Paulo e Francisco. Meu irmão Ademar é o que mais me visitava em casa. Nós tomávamos chimarrão junto, depois nós ia dar uma pedalada para ele. Eu amo muito ele, deixou muita saudade. Ele está morto, mas está vivo no meu coração. O Ademar tem muitas coisas para falar do irmão. Mas acontece que a gente falar de um irmão que é recente, se foi, né? É difícil, é complicado. Mas vamos indo, né? Coisa como o Ademar foi um pai para mim. Segundo pai, né? Foi ele que nos criou. O Paulo, o Francisco e eu. Os outros 3 irmãos eram mais velhos, né? Foi que ajudava ele, mas graças a ele que a gente chegou onde chegou, né? Quando o irmão velho me ensinou a honestidade, ser um cara, né, de fibra, ser honrado e respeitar e ser respeitado. Estou aqui para falar sobre meu saudoso irmão Ademar, que é um momento difícil a gente falar de uma pessoa que conviveu muito tempo com nós, né? E de repente perdemos o nosso irmão. Também foi trágico, porque logo, nem bem um mês, perdemos outro irmão, né? O Adroaldo. Então ficou muito angustioso para nós aí, o ensinamento que ele nos deu sobre religião, sobre estudo, nunca envergonhar os nossos pais, né? Não causar desgosto. E assim, para falar do Ademar, eu quero dizer que ele foi muito presente na minha vida. Então eu tinha muito amor. A convivência nossa era fraternal. E o mais assim que ele deixou para nós foi essa experiência de vida que nós tivemos como irmão. Eu quero agradecer tudo que ele deixou por nós aí, para nós, nossa vivência, o que nós passamos, mas tudo ele ajudou a nos criar. Mas eu tenho muita saudade dele. Em 1966, casou-se com Hortenila Letícia Andoli, com quem teve 4 filhos, Paulo Henrique, Raquel Cristina, Simone e Vitor Hugo. Nosso pai amava as coisas simples da vida, a sua cidade, o seu povo e a sua profissão. Trabalhou até os seus últimos dias, e eu posso dizer que a vida ensinou ele a ser muito forte. Era o nosso porto seguro, e para mim sempre foi a minha melhor referência. Ele sempre tinha uma palavra de conforto, disposição em ajudar os outros e em colaborar. A sua religiosidade e a sua fé em Deus, e principalmente a sua alegria, contagiava a todos. Formou uma família maravilhosa e os seus netos eram a sua grande paixão. Eu tenho muito orgulho do meu pai e agora eu tenho também muita saudade. É muito bom falar do meu pai. Falar do meu pai é falar de fé. Ele foi um homem de muita fé. Muitas vezes a gente conversava sobre espiritualidade, sobre fé, sobre amor, esperança, religiosidade. E isso tudo ajudou a formar aquilo que eu sou hoje. Ele me ensinou tantas coisas e sempre fez isso com muito carinho, muito amor, muita dedicação. E especialmente com muita ternura. Ele foi um pai incrível, meu pai. Para mim, como filha, é um privilégio fazer parte da história do meu pai,
do Ademar Andoli. Eu sou muito grata por meus filhos terem convivido bastante tempo com ele, por ele ter me ensinado a ser uma profissional, como trabalhar com o público, como, enfim, amar a profissão de professora, e sempre com aquele olhar para o próximo. Ele sempre tinha alguma coisa para ajudar. É um exemplo que eu quero levar para mim, de pessoa de fé, de confiança em Deus, de generosidade, de doação ao próximo. Para ele nunca tinha horário, né? Ele sempre estava disposto. E se eu for 1% do que ele foi, eu já me considero muito feliz. Então, falar do pai é muito fácil. Para mim, ele é a minha maior referência, meu maior exemplo. Eu me recordo muito de quando a mãe partiu, que ele me trouxe para muito perto dele. E do jeito dele supriu toda a ausência, né, toda a dificuldade que a gente estava passando naquele momento. Então ele foi pai e também foi mãe para mim. E eu consigo perceber na minha formação de caráter, assim, muitas coisas que eu faço no meu dia a dia, até nas decisões que eu tomo, bastante influência dele. Das coisas que ele me mostrou o caminho, que ele me disse o que era certo, de tudo de bom que uma pessoa pode ensinar para outra, de tudo de bom que um pai pode ensinar para um filho. E hoje é só saudade. Após ficar viúvo, casou-se em 1997 com Marisete Borba Andoli, com quem teve 2 filhas, Bruna Letícia e Júlia Luísa. Falar do Ademar Andoli, que foi meu companheiro, a gente casou no ano de 1997 e tivemos 2 filhas. E também mais 4 filhos do primeiro casamento, a qual formou nossa família. O Ademar foi um exemplo de pai, uma pessoa que me ensinou muito, aprendi muito com ele. Uma pessoa muito boa de coração, um ser humano fantástico. Uma pessoa que se doou a vida toda para a comunidade e fazer o bem às pessoas. Uma pessoa muito querida por todos, teve muitas amizades, uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus, uma pessoa de muita fé. Talvez a pessoa de mais fé que conheci até hoje. E sem contar que é uma pessoa mais inteligente que já vi. Uma pessoa assim que tudo que vinha até ele, para ele fazer, ele realizava com muita perfeição e com muito amor. Muitas vezes ele deixou de viver com a família para cumprir sua missão junto à comunidade, à sociedade de Braga, a qual foi ministro e professor. Bom, enfim, um trabalho maravilhoso que ele realizou. Foi uma pessoa querida por todos. Uma pessoa de muito amor ao próximo. Uma pessoa que só deixou coisas boas e boas lembranças para nós. Foi uma pessoa que me ajudou muito minha família. Só tenho gratidão e muito amor por tudo que a gente viveu. O pai, para mim, ele foi o maior exemplo de pessoa do mundo que já existiu. Pessoa maravilhosa, o maior ser humano de bem, pessoa assim, ó, sem igual, que eu tenho certeza que jamais existiu pessoa tão boa quanto ele. Meu pai, para mim, foi um exemplo de bondade, de acreditar nas pessoas, acreditar no mundo melhor. Proteção, companheirismo e muito amor. Ademar começou seus estudos na Escola Rural Integrada de Braga. Após, estudou no Seminário Mãe Admirável, do mesmo município. Em 1960, Ademar passou no concurso para o professor estadual e foi nomeado para iniciar a carreira na escola da localidade de Pontão da Mortandade, interior do município de Campo Novo. No ano seguinte, foi designado para assumir em uma escola na localidade de Lajeado Magro, em Humaitá, e em 1963 foi transferido para a Escola Rural do município de Braga, hoje Escola Estadual de Ensino Médio Santo Pazini. Nesta escola, exerceu suas atividades educacionais por mais de 25 anos, onde também foi diretor.
Nos últimos anos de sua carreira como professor, Ademar atuou junto à Escola Estadual Bento Gonçalves, na localidade de Pedro Garcia, interior de Braga, onde em 1993 se aposentou. Como professor, despertou junto aos seus colegas muito respeito e admiração. Educador com sabedoria e grande responsabilidade para transitar livremente em todos os saberes. Assim, quero começar o meu depoimento sobre Ademar Andoli. Uma pessoa que falo com muito orgulho e muita responsabilidade. Amigo, colega, excelente profissional, de uma fé inabalável, com uma retórica e um discurso eloquente e uma pessoa de muita luz. Tudo o que ele fazia era com comprometimento e perfeição, tanto na arte, como na política ou como na educação. Foi um privilégio trabalhar com o professor Ademar. Fizemos uma grande caminhada juntos em educação. E para minha surpresa, em 1964, quando inicio a minha carreira profissional, na Escola Rural de Braga, hoje denominada Escola Estadual de Ensino Médio Santo Pazini, me deparo com o professor Ademar, pessoa que me acolheu, que me ajudou, que me tranquilizou para que eu pudesse acontecer a minha proposta pedagógica. Em outras oportunidades, trabalhamos juntos, trocando ideias e partilhando conhecimentos. Gratidão é a palavra certa para descrever o nosso querido professor Ademar Andoli. Nos representou muito bem. A nossa classe fica orgulhosa em dizer isso. Em reuniões, em encontros, na região, no município de Braga e no estado. Professor Ademar, na batalha da vida, você foi um vencedor. Minha experiência profissional com o Ademar começaram lá quando eu estava fazendo minha formação para professora. Ele foi meu supervisor de estágio. Depois, quando fomos colegas no antigo ginásio comercial Manuel Braga, certa vez eu tive que substituí-lo como professor de história. Daí eu tive que estudar muito para que minhas aulas estivessem à altura das aulas que os alunos deles estavam acostumados. Ele era um professor muito competente, muito dedicado, daqueles que exigem comprometimento dos alunos. Os alunos tinham que aprender com ele, mas era uma exigência amorosa, porque todos gostavam dele. O Ademar também foi um bom gestor. Na Escola Santo Pazini trabalhamos juntos. E a escola passou por mudanças muito significativas durante a gestão dele. Vale lembrar que o ensino médio, antigo segundo grau, foi criado durante a gestão dele. O Ademar era um excelente mediador de conflitos e a capacidade de se comunicar, a facilidade com que ele se comunicava com as pessoas, a empatia natural, que é uma característica, sempre foi característica na vida e no jeito de ser do Ademar, isso aí facilitava um ambiente de trabalho harmonioso entre direção, professores, funcionários, enfim, entre toda a comunidade escolar. Ademar foi um homem muito sábio e sua sabedoria transcendia ao conhecimento. Eu aprendi muito com ele. Esse é o Ademar, meu professor, meu colega, meu cunhado, meu amigo, meu irmão. Também pelas suas mãos passaram inúmeros alunos que trilharam suas vidas, mas não esqueceram jamais do amor e carinho que o seu mestre lhes dedicou. Falar do professor Ademar Andoli é para mim, assim, no mínimo, uma honra. Como aluna que eu fui dele e que ele foi uma pessoa, assim, sem explicação. O professor Ademar é uma pessoa de muito sentimento, de muita gratidão, de muita caridade.
Foi um grande professor, um grande amigo, uma pessoa maravilhosa. Eu, como aluna dele, teria muitas coisas a contar, mas vou falar um pouco. A gente vinha do Capinzal na escola, pro Braga, né? Era difícil, em dia de chuva a gente sofria, mas o professor Ademar sempre nos acolhia com aquela palavra amiga. Outra coisa que eu gosto muito de falar do professor Ademar, ele sempre conseguia colocar a turma nos eixos direitinho, porque ele tinha domínio das coisas, né? Ele era uma pessoa sem igual, dominava mesmo a educação, a escola, foi meu diretor, foi meu professor, foi depois meu colega. Então, a professora Ademar, na nossa vida, foi assim um ícone, né? Nesse momento de assim, falar sobre o professor Ademar, nos deixa orgulhosos. Eu aprendi muito com ele, muito mesmo. Então, se eu sei agradecer alguma coisa, se eu aprendi com ele, eu devo a ele. Eu acho que o Braga ficou a marca. E aqui nesse nosso solo de Braga, ele deixou suas pétalas, ele semeou as pétalas. E que hoje ele está num lugar bom, a gente sabe, está no céu, está com Deus. E então, onde você estiver aí, professor Ademar, cuida das nossas crianças. Além das escolas estaduais, Ademar foi professor nas escolas cenecistas de Campo Novo, Coronel Bicaco e Braga, no Seminário dos Oblatos São Francisco de Sales, e ainda ministrava aulas particulares da língua francesa, a qual dominava plenamente. Após sua aposentadoria, Ademar deu continuidade em sua vida pública no município de Braga. Foi coordenador de cultura, supervisor da Secretaria de Educação, secretário de Educação, chefe de gabinete da prefeitura, pedagogo e conselheiro tutelar. Na política, exerceu o cargo de vereador em 3 legislaturas e teve a honra de ter sido 4 vezes presidente da Casa Legislativa. Ademar Andoli foi um cidadão atuante em todos os setores da sociedade braguense. No tradicionalismo, foi patrão do CTG Querência da Saudade. Também foi Chiru das Falas na entidade e no piquete Tia Bilica. Foi professor de educação física, atleta do Gaúcho e São Luís, além de presidente do Conselho Municipal de Desporto. Conhecido por ser um exímio mestre de cerimônias, dominava qualquer assunto que lhe fosse confiado, sendo chamado para coordenar os trabalhos de todo tipo de evento. Apesar de ter exercido diversos cargos e transitado pelas mais diversas áreas, a marca mais presente no cidadão Ademar Andoli foi a religiosidade. Homem de muita fé, foi membro ativo da Igreja Católica. O senhor Ademar Andoli, por muitos e muitos anos, dedicou-se ao serviço de ministro extraordinário da comunhão eucarística da nossa comunidade da paróquia Santa Catarina. E por isso mesmo sempre teve, especialmente pela Sagrada Eucaristia, e isso era visível, um grande respeito, amor e devoção. Demonstrava conhecimento da fé e da doutrina católica. E nas celebrações que ele conduzia, evangelizava com conhecimento, alegria e entusiasmo. Em vida, Ademar recebeu muitas homenagens. No desfile cívico do ano de 2019, cujo tema foi o aniversário de 70 anos da Escola Santo Pazini, esteve à frente do pelotão da escola com muito orgulho, empunhando a bandeira do Brasil. E, como ele diria, desfilou garborosamente. Também teve a honra de receber da Câmara de Vereadores no ano de 2017 o título de cidadão braguense. Na oportunidade, como era de se esperar, por ter o dom de brincar com as palavras enquanto discursava,
fez um dos mais belos e emocionantes pronunciamentos, marcando o ato com a frase: a minha marca é a humildade. Eu não posso esquecer as minhas origens. Eu fui na fornalha das minhas origens e forjei o meu caráter e a minha história de vida e construí a minha dignidade. Adhemar Andoli também foi um exímio artista. O mestre dos mestres amava tanto sua cidade natal que sua alma de artista criou uma poesia em homenagem a Braga. Quero cantar minha cidade na festa de aniversário. Receba nossa homenagem neste belíssimo cenário. Privilegiada pela natureza, princesa do céu azul, é um pedaço encantado do meu Rio Grande do Sul. Enfeitada com a coroa de floresta verdejante, com ipê, cedro, e erva mate e araucária gigante, onde canto sabiás num ritmo contagiante, saudando todos os dias a chegada do viajante. Dotada de um solo fértil no tripé da economia, com o trigo, a soja e o milho, nosso pão de cada dia, com um clima generoso que garante esta fartura, gerando nossas riquezas com base na agricultura. Vivemos como a família nesta terra sem luxo, que guarda dentro do peito a tradição do gaúcho. Parabéns, minha cidade, seja feliz e faceira, sem medo de ser feliz, cidade hospitaleira. Atraímos imigrantes, os desbravadores das matas, construíram suas empresas com a energia das cascatas. Esta indústria madeireira foi um marco que relata a grandeza deste povo de terra fértil e barata. Com a vinda dos italianos, integraram-se as demais, trazendo a religiosidade herdada dos ancestrais, com técnicas e ousadias nas lavouras de cereais, colheram o que plantaram na conquista dos ideais. Enfim, no mês de dezembro, a autonomia chegou, e em 8 de maio um governo se instalou. Com festas e muitos foguetes, o povo se abraçou, e foi o interventor federal quem primeiro governou. Aqui encerra esta história de nossa terra querida, prometendo voltar de novo, não para a despedida, mas apresentar mais relatos com vaidade desmedida de um braguense de sangue e raça desta terra prometida. Obrigado, professor Adhemar Andoli, por ter nos deixado este legado.